Quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia e também agradecer a Deus por mais este dia de vida. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia no estudo da Palavra de Deus e também aqueles que já são inscritos no canal Hora Tranquila. Se você que nos ouve ainda não se inscreveu, inscreva-se. Dê ali o seu curtir e também compartilhe com outras pessoas. Se você quiser manter contato conosco, fazer alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento e também fazer pedidos de oração, você pode usar o nosso e-mail que está logo abaixo aí na descrição no canal Hora Tranquila. Nós iremos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos uma vez mais juntos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, abrindo a nossa mente para o entendimento da Tua Palavra e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de acordo com a Tua vontade. Abençoe a cada irmão e amigo, onde quer que se encontre, em especial aqueles que nos pedem oração. Tu conheces as necessidades, os problemas de cada um. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo que iniciamos domingo, onde nós estamos falando sobre a experiência de unidade que havia na igreja primitiva, e esta unidade ela deve haver entre os professos filhos de Deus, entre os cristãos. Devemos viver em harmonia, em união, viver para servirmos uns aos outros, porque esta é a lei de Cristo. Deveremos levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, estarmos unidos em um só corpo, em um só espírito. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o apoio que os primeiros cristãos davam entre si. Eles viviam em comum acordo e em Atos capítulo 2, versos 44 e 45, nos diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os primeiros cristãos, alguns sentiram no coração o desejo de repartir o que tinha com aqueles que não tinham nada. E eles faziam isso voluntariamente. Eles não eram obrigados a fazer, não houve nenhuma ordem de nenhum apóstolo, de nenhum líder, para que as pessoas vendessem as suas propriedades para doarem aos pobres. Isto foi feito de maneira voluntária, como um ato de amor. Mas aqueles, então, que eram movidos pelo amor ao próximo e vendo que havia necessitados entre eles, o Espírito Santo os impulsionava a repartir o que tinham com aqueles que não tinham nada. Nós encontramos citados na Bíblia o caso de Barnabé, como um homem rico. Ele possuía terras, ele vendeu as suas propriedades e levou o dinheiro aos apóstolos. Atos capítulo 4, versos 36 e 37, nos diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Foi o primeiro ato registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos de José, que tinha por sobrenome Barnabé. Ele, que era natural de Chipre, era um levita, ele sentiu o desejo de fazer isso, então ele vendeu a sua propriedade e trouxe o montante para os apóstolos para que dividissem com aqueles que não tinham recursos para sobreviverem. Eu quero lembrar aos nossos amigos e irmãos que
aquelas pessoas que sentiram no coração o desejo de fazer isso, fizeram motivados porque eles estavam aguardando a volta de Jesus para os seus dias. Porque Jesus havia dito, olha, eu vou, mas voltarei. E eles haviam recebido a promessa, foram batizados com o Espírito Santo, evangelizaram todos aqueles que estavam presentes lá no Pentecostes, mais de 3.000 almas se converteram, e eles sentiam que Jesus iria voltar naqueles dias. Mas houve também um casal, está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, que eles propuseram em seu coração vender o que eles tinham e doar também aos pobres, só que eles não cumpriram o prometido. E ainda, eles mentiram ao Espírito Santo, eles demonstraram ser gananciosos e cobiçosos. Este casal é conhecido de todos, já citado aqui em Atos, no capítulo 5, versos de 1 a 11, Ananias e Safira. Eles, quando venderam a propriedade, eles já tinham decidido doar tudo aos pobres, só que, após a venda, eles resolveram ficar com a metade do dinheiro. E quando Ananias foi primeiro até a presença dos apóstolos levar uma parte do dinheiro, então o apóstolo, Pedro, perguntou, está aqui todo o dinheiro que você prometeu? Ele disse sim. Só que ele estava mentindo e ele não mentiu para Pedro, ele mentiu ao Espírito Santo. E na mesma hora Ananias caiu morto. Morreu porque ele mentiu ao Espírito Santo. Pouco tempo depois veio Safira, a mulher de Ananias, com a outra parte do dinheiro, totalizando a metade, porque uma parte Ananias levou, a outra parte Safira estava levando, e ainda havia a outra metade que ficou em casa. E quando Safira chegou e também apresentou o dinheiro a Pedro, Pedro perguntou a ela, está aqui todo o dinheiro que vocês prometeram? Sim. Ela também estava mentindo ao Espírito Santo, porque havia uma parte guardada em casa e ela também caiu morta. Isso aconteceu para servir de exemplo para os demais cristãos que estavam começando a igreja cristã primitiva, que eles não deveriam mentir, deveriam agir com veracidade. E nós também hoje, amigos e irmãos, deveremos ser verazes, não mentirmos, porque está incluído nos 10 mandamentos que nós não deveremos mentir, dar falso testemunho. Nós deveremos ser verdadeiros, puros, porque se nós, por exemplo, temos o nosso salário e nós tiramos então não 10% para devolver o dízimo, tiramos apenas 5% ou menos, ou um pouquinho mais de 5% e levamos como se fosse 10%, Deus está vendo e nós vamos prestar conta no dia do juízo se nós estamos tentando enganar a Deus. Então vamos ter cuidado com aquilo que nós fazemos perante Deus. Em Atos capítulo 4, versos 32 a 37, nós encontramos aqui escrito que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, então depositavam aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos então uma decisão que foi tomada voluntariamente, as pessoas sentiam no coração o desejo de ajudar as pessoas e assim eles faziam. Nós também poderemos fazer a mesma coisa. Se sentimos no coração o desejo de pegarmos uma parte daquilo que nós temos e ajudar aos pobres, estamos agindo corretamente. Deus se agrada quando nós nos compadecemos daqueles que necessitam. E assim, em comunidade, nós vamos vivendo unidos em amor e servindo uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos cada dia a sua palavra. Voltaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.